tem pessoas difíceis, você também é pessoa difícil. Porque a gente tem mania de falar que o outro é difícil, mas tem outra pessoa falando que você também é difícil. Desculpa, né, irmão? Desculpa aí. Jesus olha para o nosso coração, né? Pastor, Jesus conhece meu coração, tem dó de você, porque Ele sabe o que passa de fato. Desculpe os meus amigos, meus irmãos visitantes, tá? Seja bem-vindo à família lá comigo, tá? Quem encontrou? Lucas capítulo 10, versículo 30. Vamos a partir do versículo 25. Eis que certo homem, intérprete da lei, levantou-se com o intuito de pôr Jesus à prova e disse: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: o que está escrito na lei e como interpretas? A isto ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento. Temerás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: respondeste corretamente, faz isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó, e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando como quase morto. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo, passou de lá. Semelhantemente, um levita descia aquele lugar e vendo, também passou de lá. Certo samaritano, que seguiu o seu caminho, passou-lhe perto e vendo, compadeceu dele e viu que ele estava quase morto. Chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhe óleo e vinho, e colocando sobre o seu próprio animal, levou para uma hospedaria e tratou. No dia seguinte, tirou 2 denários, os entregou aos hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, se alguma coisa gastares a mais, eu te pagarei quando voltar. Qual destes 3, Jesus então pergunta para o homem: que é o meu próximo? Ele respondeu: o que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus disse: vai, procede também da mesma forma. Amém? O título do nosso sermão nessa noite é: quem é o meu próximo? Estamos diante de um contexto do capítulo 10 aqui, aonde Jesus vai comissionar os seus discípulos. São 70 agora que estão indo debaixo de uma missão. Jesus disse para eles: ó, não leva bolsa, não leva alforje, e ninguém saudeis pelo caminho. Ao entrar em uma casa, dizer antes de tudo: passe nessa casa. Mas se houver alguém ali que não receber, sacode o pó do seu pé, dos seus pés e vá embora. Jesus fala para eles não saudar, né? Ninguém, cumprimenta ninguém, não. Não é que Jesus está falando para eles serem sem educação, porque o cumprimento do judeu leva tempo. Eles não é igual a nós. Não, eles não é igual a gente. Dia, não, pode ser eu não. Eles são cumprimento de shalom, eles cumprimentam, eles nem mostram o santo para dar o seu rosto. Então, a forma deles cumprimentar leva um tempo. Então, Jesus está falando assim: não é para vocês levar nada, não é para vocês gastar tempo com uma coisa que não é sobre a missão. É para vocês irem e cumprir a missão que eu lhes dei. Logo então eles voltam. Quando eles estão voltando, eles voltam alegres, felizes, e eles começam a dizer para Jesus: Jesus, estamos tão felizes porque os espíritos, eles se sujeitam ao teu nome, os demônios saem do seu nome, pessoas são curadas do seu nome, estamos muito felizes, Jesus. Dizendo para eles, fala para eles: ó, muito bem, isso é um motivo de se alegrar, mas não se alegra por causa disso, se alegra porque o seu nome está escrito nos céus. Esse é o motivo da alegria de vocês. Amém? E aí, Jesus continua a ensinar para eles, fala acerca sobre a volta deles, sobre eles serem bem-aventurados.
Jesus fala acerca da missão dele: tudo que me foi entregue foi para o meu Pai, ninguém sabe quem é o Filho, senão o Pai, e ninguém sabe quem é o Filho, senão o Filho, é aquele a quem o Filho quiser revelar. Jesus disse: pois eu vos afirmo que muitos profetas e reis quiseram ver o que fez, e não viram e ouviram o que vocês ouviram e não puderam ouvir. Jesus agora está ensinando aos discípulos e aparece alguém, e esse alguém é o doutor da lei. Ele chega, talvez ele já está ali já há um tempo observando o ensino de Jesus, vendo os discípulos retornar, porque quando os discípulos retornam, Jesus está presente naquela multidão. Então o doutor da lei chega e está vendo Jesus falar acerca do reino, e ele fala assim: Senhor, mestre, o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Jesus então pergunta: o que está escrito na lei? Veja o que você conhece, o que você interpreta. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus disse: agora pega tudo isso que você sabe e pratica, viva isso. E aí ele, querendo justificar, ele diz: mas espera aí, quem é o meu próximo? Jesus, ele fala um pedaço, melhor dizendo, o doutor da lei mostra um pedaço da lei, e Jesus diz para ele: agora pega isso que você sabe e vive. Só que entenda, aquele doutor da lei, ele estava morto. Em que sentido? Em todo o nível de aprendizado dele, porque só há vida em quem pratica aquilo que aprendeu. E aí é como se Jesus estivesse dizendo para ele assim: ó, te ensinaram, você estudou, e eu quero saber quem perdeu o tempo, se foi você sentado aprendendo, ou se foi quem ficou em pé para te ensinar. Porque todo nível de estudo que você teve na vida e fez você ser o doutor que você é hoje, se você não aplicar o que te ensinaram, você é uma pessoa, ou melhor, você está morto. Esse é o fato. Porque, irmãos, é possível sabermos muito e estar morto naquilo que sabemos. Porque o que nos dá vida é aquilo que nós praticamos, é aquilo que nós sabemos, aprendemos e praticamos. E esse é o problema da geração dos dias de hoje. Por quê? Fala muito e não pratica nada. Quer ensinar aquilo que não faz. Por quê? Porque eu só posso estar vivo se eu praticar. Então, todo ensino, todo aprendizado que nós temos só terá valor se nós aplicarmos, se nós praticarmos ele. Se não praticarmos o que nós aprendemos, então logo nenhum conhecimento serve para você. A única coisa que você tem que sair daqui nessa noite e tentar entender é praticar aquilo que está sendo ensinado. O problema desse doutor da lei era não praticar por isso, que Jesus nos responde assim. Por quê? Ele queria se justificar. Mas o que Jesus fala de tão grave que ele quer se justificar? Ele diz: quem é o meu próximo? O problema dele não é amar o Senhor de toda a tua alma, todas as tuas forças, todo o teu entendimento. O problema dele está aqui, ó. Quem é o meu próximo? Só que Jesus não falou nada, mas ele está dizendo, ele coloca o seu maior problema para fora. Qual que é o maior problema dele? Lidar com alguém, um ser igual a ele. Quem é o meu próximo? Esse é o problema, saber lidar com gente. E só sabe lidar com gente quem é gente. Por quê? Porque hoje não se ama mais como deve se amar. Hoje se desconfia com o pé atrás. Sim ou não? Então o problema do doutor da lei, assim como do doutor da lei, é o mesmo do meu e seu, é o próximo. Aí Jesus começa a tratar de um legado aqui. Porque todo caminho é um legado. Vai dar aonde? Vamos chegar aonde que é esse caminho? Qual é a intenção desse caminho? Eu preciso saber qual caminho que é esse. Aí Jesus começa a dizer para ele: ó, vamos lá. Descia um homem de Jerusalém para Jericó. Por que ele saiu de Jericó? Quem o mandou? Ele decidiu sair porque ele quis. Mas toda, escuta isso aqui agora, toda saída ou decisão sua, se for fora de Jerusalém, ou toda decisão sua
sua escolha que vai fazer você tomar essa decisão de sair de Jerusalém, não vá, não tome. É melhor que seja a sua decisão. Por quê? Porque essa decisão vai distanciar você de Jerusalém. Então não tome. Nada justifica você sair de Jerusalém. Cara feia não justifica sair de Jerusalém. Vou falar. Pecado não justifica você sair de Jerusalém. Não me cumprimentou, não é sinônimo para você sair de Jerusalém. Maus tratos não justifica. Não me abraçou, não justifica. Não foi me visitar, não justifica. Não me deu uma cadeira, não me deu um ministério, não justifica você sair de Jerusalém. Escuta, ele nem concluiu esse caminho, porque no percurso da saída até Jericó algo aconteceu. E escuta, sabe o que existe? Existem pessoas que alimentam das minhas decisões erradas, deixando eu como quase morto. Toda saída ou decisão que você tomar, que seja para sair de Jerusalém, não vá, não tome. Porque essa decisão, essa escolha sua pode te deixar como quase morto. O que vai acontecer? Vou apanhar. Não terei, lá fora não tem misericórdia, misericórdia só para aqui dentro. Vai arrancar a roupa, vai machucar ele, deixando ele no chão como quase morto. Daí acontece, olha o que acontece. Versículo 31. Desce-lhe um sacerdote, e aquele mesmo caminho, vendo, olha o sacerdote aqui, nosso sacerdote. Vou pegar uma pedrinha para ver se... Olha o sacerdote, olha. Passando de lá. E aí o texto vai dizer assim: que viu que ele estava. Se ele é sacerdote, o que ele estava subindo de Jericó? Porque se ele desce de Jerusalém, o que ele foi fazer lá? Ele passa de largo, por quê? Porque para ele estava morto. O sacerdote não pode tocar em coisa morta. Religiosidade. O problema desse sacerdote é o que ele está mais morto do que aquele que ele fez que morreu. Porque se você, escuta, se você vê alguém precisando de ajuda e não ajuda, você está pior do que ele. E agora vai para o levita. Mais um que cuidava do templo, que mantinha a chama acesa, que tinha que limpar o templo, manter a chama do candelabro acesa. Lá o levita, que representava o nascimento do Senhor, que o Senhor fez deles a herança, a tribo de Levi, que estava vendo Levi. Talvez pega a pedrinha, mais um joga lá, passar, bora, não tem nada a ver com isso. Deve até plantar, está acima. Está vendo? Entendeu? Está vendo? Foi sair de Jerusalém. Olha lá o que aconteceu. Caiu. Escuta. A mesma informação que podemos dar desse levita, que ele também está mais morto do que aquele que ele acha que está morto. Escuta, se o meu sacerdócio não serve para recuperar e ajudar alguém, ele precisa ser retirado. Se o meu ministério, se o meu chamado não serve para poder levantar alguém, ele precisa ser arrancado. Irmãos, nós temos que parar com esse negócio. Saiu da igreja, deixa ele lá, o problema é dele, vai ter com Deus. E aí amanhã a gente até pode ser, hoje a gente está mais.
A gente quer, afastar. Mas sacerdote e levita é para quem tem status. É para quem acha que é demais, que é bonzão demais, melhor do que aquele que saiu, que está lá fora. E acha que só porque está aqui dentro, acha que não pode chegar perto mais, porque para ele está morto, não presta mais. Mas como diz o pastor Márcio, o reino de Deus não tem nada de lixo. Amém? Amém. E aí o que vai acontecer? Jesus agora dá outro paradigma. Jesus aí, certo samaritano. Vamos lá? Qual é o nome desse homem? Qual é o nome dele? Ele não tem nome. Bom? Samaritano é origem. Bom é o quê? Bom é caráter. Para que saber o nome se eu sei o caráter? Sabe o que Jesus está nos ensinando aqui? Que não importa o status que nós temos, o que importa é se nós temos caráter. Porque o que faz a diferença não é quem nós somos em si, aquilo que nós fazemos, mas é quem nós somos nele. E o que ele está preocupado não é os dons que nós temos, o chamado que nós temos. Ele está nos preocupando, nos ensinando aqui nessa noite, é sobre o caráter dele, irmãos. Agora escuta isso aqui. Ninguém precisa saber o nome, porque se o caráter dele for manifestado na ajuda de alguém, e aí ele faz questão de fazer uma coisa diferente que todo sacerdote e levita fez. Ele chegou perto. Aleluia. E o texto diz assim: viu ele que ele estava quase. Para o sacerdote, para o levita ele estava, mas para o bom samaritano ele estava. Não. Escuta uma coisa. Ele chegou perto e viu que estava vivo. Sabe o que é chegar perto? Chegar perto é conhecer as feridas. Chegar perto é perguntar: você está bem? Como é que você está? Como é que está a sua casa? Como é que está a sua família? É mandar uma mensagem para dar: como é que vai essa força aí? Está tudo bem? Não é deixar só para o pastor mandar uma mensagem: esse é problema do pastor. Não, meu irmão, é um problema meu e seu. É se importar, é chegar perto, é perguntar: como é que vai? Está tudo bem? Está precisando de alguma coisa? Você está bem? Eu quero poder te ajudar a curar essas feridas aí. Eu quero poder curar essas feridas com você. Eu quero chegar mais perto junto com você. Eu quero te ajudar a caminhar. Muitas das vezes a gente quer fazer com o sacerdote levita. Enquanto esteve aqui, eu estava lá com ele, mas saiu, tchau. Quando chega perto, pergunta: você está bem? Você sentiu falta de alguém hoje? Manda uma mensagem, liga. Tem alguém que você tem como você não vê, pergunta como é que está. Fala: estou com saudade de você. Você está precisando de alguma coisa? Posso ir te visitar? Mas a gente não quer, por quê? Porque a gente é sacerdote levita. Eu estou preocupado com quem eu sou. Não, eu não posso chegar perto, eu não posso tocar, porque a minha religião não deixa. E Jesus fez questão de colocar um samaritano cuidando de um judeu. Coisa que os dois não se davam bem. E aí algumas traduções vão dizer que ele fez o seu próprio caminho. Porque aquele que vira após mim tem a opção de fazer o que eles fizeram, ou fazer o que eu não tenho nome e vou fazer. Ele chegou perto. E aí ele chegou perto e descobre o que levita não vai descobrir. E nem o sacerdote. O bom samaritano se aproxima e diz: está vivo. Talvez ele chegue, encoste no seu pescoço ali, coloca a mão no braço aqui. Opa, está pulsando, tem vida. E o problema, irmãos, é que nós distanciamos de pessoas que Deus quer que nós ficamos perto. Você descobre
decide se aproximar dessas pessoas que muito querem se distanciar. Tem pessoas dentro da igreja, irmãos, que não usam o seu ofício para recuperar pessoas. O que importa não é o que sou, não é o meu estado, é sim o outro, irmãos. Quando você chega perto, você está em lugares que ninguém vai. Você chegar perto é você lidar com o mau cheiro na vida de alguém. Chegar perto não é ter medo de se sujar. Chegar perto não é ter medo de ser exposto por aquilo que você está fazendo ao outro. Estar de pé não é justificado quando diante de mim tem alguém caído. O meu estado precisa fazer alguém viver o que estou vivendo. Se não faço isso, não tem valor naquilo que vivo. Porque ele é um ser igual a eu. Só um lugar que muda. Se o meu estado em pé não faz ninguém ficar de pé, não tem para que continuar de pé. Levante alguém. Se aproxime. Se aproximar não é pecado. Chegar perto de gente caída não é pecado. Talvez você é daqueles que tem vergonha de cumprimentar quem se desviou. Chega perto. Vou lá. Oi, patinho. Olha a roupa. Olha lá, desviou. Olha a vida como é que está. Olha lá, só foi desviar, já está bebendo. Não, se aquilo que você fala não for para poder trazer a pessoa e você ir até a pessoa, fala não. Vida da igreja é a mesma coisa, pelo amor de Deus. Se for você ficar falando mal de alguém que fez alguma coisa, e você não vai resolver, fala não. Para de ser dono encrenca, para de ser, pelo amor de Deus. A gente fica igual, porque a gente quer matar a pessoa. Você quer ver quando você quer resolver o tempo? Porque quando aquilo que você sabe, você começa a passar um pro outro. Aí depois quem quer resolver, aí tem que vir para as portas e começa a resolver. Aí quando for ver, não resolve mais porque a pessoa já foi embora. Saiu da igreja porque ele nunca entrou por causa de Jesus. Saiu da igreja pode sua língua grande. Como igreja tem que aprender a guardar a língua e abençoar. Se não for para sarar, irmãos, fica calado. Porque a gente tem mania disso, irmão. A pessoa está lá fora, a pessoa já está jogando lá fora e a gente continua lá, ó, só atacando pedra, só terminando de matar a pessoa. Em vez de chegar perto, ela morreu. Está vendo? Olha a vida que está agora. Não, irmão. Você pode até falar. Fala assim, tá vendo como é que ele está? Está vendo como é que ela anda? Está vendo como é que ele ficou agora? Mas eu vou lá. Aleluia, Deus. Eu vou lá porque eu não aceito isso não. Eu vou lá porque eu vou ajudar ele a levantar. Eu vou lá, eu vou chegar perto porque eu quero ver ele de pé de novo. Eu acredito no que Deus tem na vida dele. Eu acredito no que Deus tem na vida dela. Então eu vou caminhar. É tempo de nós chegarmos perto. É tempo de Deus nos usar para levantar pessoas. Só porque você está cheiroso ou anda bem arrumadinho. E aí sabe o que o homem vai fazer? Lá, assim, tem um quarto. Chegando-se, viu-lhe os ferimentos e aplicou óleo e atou as feridas. Perdemos muitas das vezes a capacidade de cuidar, de sarar as feridas. E quando perdemos nossas capacidades, as feridas vão fazer o quê? Crescer. Pois nós mais expomos do que cuidamos. Feridas não se tratam sozinhas. Precisa de alguém. Deus não nos chamou para escolhas, mas para cuidar.
Não é para você ver a ferida da pessoa e você vai lá e põe o dedo lá. Porque a gente pode fazer isso. A gente coloca o dedo, está passando aí. Olha, eu gosto de arrancar casquinha, você vai lá. Arranca a casca. Já viu a pessoa que quebrou o pé? Aí você faz questão de ir lá e pisar no pé que ela quebrou. Deus não nos chamou para isso. Tem tanta coisa de tanta gente que eu guardo comigo como pastor, porque eu já vi tanto pastor fofoqueiro também, que só a graça que está comigo em Deus. Ninguém nunca vai saber, vou levar para o caixão comigo. Mas escuta, porque tem muita gente que expõe a pessoa contra o pecado, querendo arrependimento, querendo cuidar, e o pastor vai lá e faz questão, ou o líder faz questão de falar assim: fulano veio conversar comigo, falou que está assim, assado. Uma vez eu vi um rapaz que contou que ele estava começando a gostar de pessoas do mesmo sexo. E aí ele foi contar com o pastor, pedir ajuda para o pastor. Foi uma menina, melhor dizendo, foi uma menina. E essa menina morava com tudo, morava ela e a namorada dela já. E ela foi contar para a pastora dela. A pastora dela falou assim: não te ajudar, tal, no princípio. Mas no último, depois do próximo culto, a menina chega. Quando a menina chega, o que está acontecendo na igreja? O que está acontecendo? E a pastora pega o culto e fala: irmãos, nossa irmã fulana, infelizmente, a partir de hoje ela não mais faz parte da igreja, porque ela disse que está gostando da pessoa do sexo. Sabe o que aconteceu? Essa menina nunca mais acreditou na igreja. Sabe que é o que a gente faz hoje. Deus não nos chamou para isso. Verdade. Eu lembro até hoje que essas duas meninas pisaram aqui na igreja. E se elas me contaram uma visita que eu fiz para elas. Elas estavam sentadas lá naquele canto lá, na inauguração da igreja. E eu falei assim no final do culto. Falei assim: Deus, se as outras igrejas não quiserem, manda para cá, que nós vamos cuidar delas. Nós vamos cuidar deles. Porque nós temos que ser essa igreja, uma igreja que recupera pessoas, que ata as feridas. É isso que nós temos que ser, porque o número de feridos só cresce porque perdemos a capacidade de atar. Mas é aqui, ó, vem cá, eu vou cuidar de você, eu vou impedir dessa ferida se infeccionar, eu vou preservar essa ferida de apontamentos, eu vou atar ela. Eu tenho aquilo que preserva a sua ferida, eu vou cuidar de você. Deus nos chamou para cuidar, irmãos. Aonde que nós perdemos isso? Essa capacidade de cuidar. Porque Ele não só se aproxima, Ele não só ata a ferida. O texto diz que Ele vai deitar aquilo que Ele tem. Ele deita o azeite. E a gente está equivocado, porque muitos dizem que ter comunhão com Deus é ter o vaso cheio. Dizem que o símbolo da comunhão profunda é ter o vaso totalmente cheio, mas não. O símbolo de quem está cheio, o símbolo real é o vaso vazio. Por quê? Pois você só é cheio para poder se derramar em alguém. Comunhão com Deus é ter vaso vazio, porque tudo que tinha derramou nas feridas de alguém. Você é um culto, vir culto após culto aqui, é para você se encher. Para quê? Para que durante a semana você tenha alguém para você se derramar. Guarda uma coisa no seu coração: se o azeite que eu e você temos não serve para curar, para que continuar tendo? O meu azeite são para as feridas, e as feridas precisam do nosso azeite.
E acontece que o aumento das feridas é porque eu estou usando o meu azeite para qualquer outra coisa que não é para sarar as feridas. Só que esse texto está nos ensinando que ele é feito para derramar na ferida de quem precisa. O azeite passa por mim, eu sou um canal, mas não é meu. Ele passa por mim para quem precisa. Eu sou somente o recipiente que, uma vez sendo cheio, precisa estar vazio para ser cheio de novo. E aí eu não me esforço. Aquele homem, ele não se teve esforço para derramar. Ele vai derramar sobre as feridas. Esse azeite não é para público. Esse azeite não é para sapatear. Esse azeite não é para rodar. Esse azeite é para recuperar vidas, para fechar feridas de até mesmo gente que está aqui dentro. Gente que chegou talvez machucada, está aqui dentro dessa igreja. Talvez gente que está arrebantada com maus escolhas. Gente que saiu talvez de Jerusalém num momento que não era para sair e acabou se arrebentando na vida. Que é isso que acontece. E aí a gente fica acumulando. Para quem então, irmão, ser cheio, se eu não estou disposto a esvaziar na vida de alguém? Quem muito acumula azeite, o azeite fica velho, orolento, sem função. E a função é sarar o ruína de alguém, uma ferida de alguém, o desespero de alguém, a ferida aberta de alguém. Depois ele chega perto, derrama o azeite, e agora ele vai deitar o vinho. O vinho passa por mim, para alguém. E o vinho é um símbolo de alegria. Lembra quando faltou o vinho lá nas bodas de Caná? E acabar o vinho naquela época lá era uma gafe do noivo. O que Maria foi a quem? Jesus. Jesus sabia disso. Jesus transforma a água em vinho. E aí o mestre Sala, o Detioso, isso aqui fica mais bonito ainda quando você vê. Ele vai dizer, você guardou o melhor vinho para o final da festa. E a alegria permaneceu. E aí, deitar no vinho é isso, esterilizar, símbolo de alegria. Então escuta, a minha alegria é justificada quando contagia alguém com minha alegria, com essa alegria. E quando eu consigo dividir essa alegria com alguém, depois sabe o que ele vai fazer? Ele pega e coloca o rapaz no colo. Há quanto tempo você não sente o peso de alguém? Não é o preço, é o peso de carregar alguém. Porque só através do peso é que você vai saber o preço. E depois ele faz o seu próprio caminho. Então, terminando. Ele pega no colo para saber o valor que tem. Não sabemos como ele carregou, sabemos que ele pega e coloca aquele rapaz no lugar dele naquele cavalo. Você seria capaz de trazer alguém no colo para ocupar um lugar que pertence a você? Você faria isso? E aí o que ele vai fazer? Ele vai levar para a estalagem, ele faz questão de pegar um quarto para ele. E antes de ir embora, ele chama o hospedeiro e diz para ele assim: ó, cuida dele aí. E se ele gastar qualquer outra coisa que precisar, eu pago quando eu voltar. Ele diz: eu vou, mas eu volto. Quando eu voltar, eu vou ressarcir você. Entenda uma coisa aqui. O valor que foi aplicado a mim e a você é para recuperar eles. Aleluia. É tirar alguém de baixo para cima. Esse valor é para cuidar de vidas, é para recuperar vidas. E o bom samaritano aqui nessa noite se chama Jesus de Nazaré. E ele está dizendo para nós essa noite aqui: quando eu voltar, aleluia, Deus. Quando eu voltar, eu não vou perguntar o tamanho da sua garagem. Quando eu voltar, eu não vou perguntar quantos carros ou o valor do seu carro, mas eu vou te perguntar: cadê ele? Cadê ela? Cadê aquele vizinho que eu coloquei do seu lado? Cadê aquela moça que eu coloquei para você com ela todos os dias do ano? Você nunca falou de mim para ela.
cadê? A pergunta não vai ser quantas faculdades você tem, quantos carros você subiu na sua empresa. A pergunta vai ser: cadê ela? Cadê ele? Que era para você cuidar, que era para você investir. É Deus dizendo para nós essa noite aqui, como bom samaritano, irmãos: eu te coloquei naquele trabalho para você recuperar ele. Eu te coloquei naquela faculdade para você para recuperar ela e ele. Entenda. Eu te coloquei naquele bairro para você recuperar ele. Eu te fiz você vizinha para recuperar ela. Eu não estou perguntando quantos carros você tem, qual o valor da sua garagem, quantas casas, ou quantos certificados ou diplomas você conquistou. Deus está dizendo para nós essa noite, naquele grande dia, Ele vai perguntar: eu quero saber, cadê ele? Cadê sua casa? Cadê seus irmãos? Cadê seus pais? Cadê sua esposa? Cadê o seu marido? A gente tem mania de fazer o quê? Deixa ele, deixa ela. Deus vai encontrar. Vai, com certeza vai. Se ele for escolhido, Deus vai encontrar com ele, vai trazer ele e vai atrair ele. Mas e você? Parou por quê? Eu vou me preocupar comigo agora. Eu vou viver a minha vida agora. Ele foi, mas ele vai voltar. E a primeira pergunta é: cadê ele? Cadê? Eu te dei valores para você cuidar deles. Espera aí, eu te dei dons. Eu te dei ministério. Eu te dei chamado para você recuperar eles. Cadê? E a gente vai usando o nosso belo prazer. E aí? Quem é o meu próximo? Você sabe. E o nosso maior problema é o mesmo problema do doutor da lei. O próximo. Deus está tudo certo. Será? Porque 1 João vai dizer que quem diz que ama a Deus e odeia o seu irmão, não ama Deus. Se ele coloca, Jesus coloca como condição na oração do Pai Nosso, a gente ora: perdoa as minhas dívidas, assim como nós temos perdoando aquele que tem nos ofendido. E aí ele continua ali embaixo no finalzinho da oração de Lucas. Jesus fala assim: mas se vocês não perdoarem os seus irmãos, o Pai também não vos perdoará. Então o que Jesus está dizendo? Jesus está colocando toda uma oração com uma condição embaixo: eu só vou te perdoar se você perdoar primeiro. Porque só sabe o valor do perdão quem um dia foi perdoado. Escuta! Eu e você somos perdoados, já fomos perdoados de todos os nossos pecados. E aí? Você sabe de quem que eu estou falando aqui nessa noite? Enquanto eu pregava, eu sei que você pensou em alguém aí. Você vai chegar em casa, você vai mandar uma mensagem. Se puder, liga. Eu quero te ver. Eu quero poder te dar um abraço. Eu quero dizer para você que eu te amo. Me perdoa. Vamos para o céu junto. Aquele que saiu, está longe, já tem tempo, você vai atrás, vai perguntar: nós estamos com saudade de você, volta logo, o seu lugar está aqui. E você que entrou talvez essa noite aqui, meu, machucado, um coração dolorido, talvez por uma saída sem pensar de Jerusalém. O bom samaritano está aqui nessa noite para sarar suas feridas, para curar e para atar elas. Amém? Amém. Fica de pé, Senhor.